Você já ouviu falar de passabilidade? Essa é uma expressão utilizada para se referir a situações em que uma pessoa que está numa identidade normalmente alijada da sociedade, ela passa por uma outra identidade, que é uma identidade mais bem aceita. Por exemplo, um homem gay, ele passa por um homem hétero, ou uma mulher trans passa como se fosse uma mulher cis, ou uma pessoa preta, indígena, parda, passam por uma pessoa branca. Então essa expressão aponta um pouco como que os nossos olhos tendem a tentar encaixar e enquadrar as pessoas dentro dos mesmos padrões que a gente continua sustentando como sendo os padrões de normatividade. Esse mês de março é o mês da mulher, é o mês que tem o Dia da Mulher no dia 8. E quando a gente olha para a nossa história cultural, a gente tem grandes autores da literatura, como por exemplo as irmãs Brontë, Charlotte, Anne, Emily. A Emily Brontë escreveu O Morro dos Ventos Vivantes, que é uma obra super famosa. Charlotte Brontë escreveu Jane Eyre. A gente tem também Mary Ann Evans, que escreveu O Véu Erguido, e que são autoras que publicaram sob pseudônimos masculinos. Elas se passaram por homens para conseguir publicar suas obras. Elas tiveram que ter uma espécie de passabilidade masculina para serem respeitadas enquanto produtoras intelectuais. Na época era muito comum um discurso de que as mulheres não conseguiam sustentar a inteligência, não conseguiriam escrever de forma complexa e interessante. Então, na época, essas mulheres encontraram esse meio, né, de alguma maneira se defender, criar uma espécie de resistência. É claro que é muito triste que isso tenha acontecido dessa forma, isso denota a violência imensa que já existia e que continua existindo, para que existam até hoje esses comentários que são dirigidos, por exemplo, a uma pessoa trans, a uma pessoa gay, dizendo: nossa, você não parece trans, você não parece gay, você não parece negro, como se isso fosse uma espécie de elogio, né? Então essa violência está posta e de maneira alguma isso é uma crítica às tentativas de algumas pessoas de se passarem de fato pelas identidades majoritárias como tentativa de se defender. A questão não é essa, são muitas vezes tentativas mesmo de defesa ou de resistência. A crítica aqui é a violência que está imposta e que está sendo a todo tempo colocada diante das pessoas que precisam de alguma maneira manifestar modos de defesa e de esquiva dessas violências. Fica aqui uma reflexão um pouco mais sutil para a gente também. Será que no dia a dia, né, não só cercado dessas questões de pautas identitárias, mas nas nossas relações mesmo, a gente não tenta atenuar certas expressões nossas ou tentar aflorar outras para que a gente passe por pessoas mais assim, menos assado? Quantas vezes a gente não está de alguma maneira tentando confrontar aquilo que é tido como algo desejável ou indesejável e tentando de alguma maneira manipular essas expressões? Então isso está posto desde as camadas mais sutis a essas camadas mais expressivas, como por exemplo no caso das mulheres que tiveram que se passar por homens na nossa história. Que a gente possa relembrar então que o 8 de março, o mês da mulher, não é dia de ganhar rosa e chocolate, mas é dia de lembrar que a gente ainda sofre muita violência em muitos sentidos e que isso não é simplesmente uma luta abstrata, mas que isso está no dia a dia mudando de fato a vida de muitas pessoas. Que a gente possa sempre buscar uma liberdade para mudar um pouco para melhor, né? Boa semana para vocês!